A Itália está sendo pressionada a repatriar 245 bilhões de dólares em ouro dos Estados Unidos. A Alemanha e a Itália estão sendo instadas a trazer 245 bilhões de dólares em ouro de volta para casa, totalizando 1.900 toneladas, uma medida que pode abalar o Federal Reserve dos Estados Unidos. Essas duas nações, pilares da OTAN, exigem a devolução imediata de suas reservas de ouro armazenadas em Nova York. Não por transferência bancária, mas por aviões de carga militar. Isso não é uma transação bancária, é uma mensagem clara. A confiança nas instituições dos Estados Unidos, no dólar e na liderança de Washington está se desintegrando rapidamente. O momento não poderia ser pior. Os Estados Unidos acabam de intensificar as tarifas contra indústrias europeias, da automotiva de energia, provocando forte reação em toda a União Europeia. Agora, Berlim e Roma enviam um aviso com lingotes de ouro. A pergunta que abala os mercados globais: se até os aliados mais próximos dos Estados Unidos estão retirando seu ouro, quem será o próximo a sair? O que está por vir pode ser o início de uma corrida global pelo ouro para fora dos Estados Unidos. Em 23 de junho de 2025, o mundo testemunhou uma rachadura sísmica nas finanças globais. Alemanha e Itália, potências com a segunda e terceira maiores reservas de ouro do planeta, exigem a devolução de mais de 245 bilhões de dólares em barras de ouro do Federal Reserve de Nova York. A Alemanha sozinha armazena 3.352 toneladas, e a Itália detém 2.452 toneladas, com mais de um terço de cada uma guardada no subsolo de Manhattan. É dinheiro físico, frio e pesado, trancado nos Estados Unidos. O momento não é coincidência. O catalisador foi uma série de tarifas impostas pelo presidente Trump nesta primavera. Em abril e maio, os Estados Unidos aplicaram pesadas taxas de 25% sobre o alumínio e 10% sobre o aço da União Europeia, justificadas como segurança nacional. Segundo Trump, a mensagem era clara: pague ou pague mais. Isso não era apenas política econômica, mas um alerta para Berlim e Roma, soando como uma ameaça de refém financeiro. O que se seguiu foi explosivo. Legisladores alemães, incluindo figuras conservadoras da CDU como Markus Ferber, passaram de uma diplomacia cautelosa a um alarme declarado. Um deles afirmou: Trump é imprevisível e pode surgir com formas criativas de tratar reservas de ouro estrangeiras, referindo-se a avisos recentes sobre a apreensão de ativos estrangeiros. A Associação de Contribuintes da Europa ecoou esse sentimento, instando ambos os bancos centrais a repatriarem suas reservas sem demora. Na Itália, a primeira-ministra Giorgia Meloni está em uma corda bamba. Durante sua campanha de 2019, ela prometeu trazer o ouro para casa. Mas agora, com as negociações comerciais com os Estados Unidos se aproximando, ela optou pela diplomacia silenciosa. Publicamente calada, mas privadamente cautelosa, ela sabe que uma repatriação em larga escala poderia provocar Washington e colocar em risco sua trégua sobre alumínio e aço. Mover quase 4.000 toneladas de ouro não é trivial. É uma mudança tática contundente. Isso ameaça remodelar as alocações globais de reservas, diminuindo o apetite da Europa por títulos do Tesouro dos Estados Unidos e aumentando os rendimentos dos títulos globais. Estrategistas apontam que a venda de 17,5 bilhões de dólares em títulos do Tesouro pelo Japão em abril fez o rendimento de 10 anos subir 6 pontos base, sugerindo que uma venda similar da Alemanha e da Itália poderia mover o referencial em cerca de 5 pontos base, elevando as taxas de hipoteca de 30 anos para mais de 6,9%. A mudança da Europa em relação ao ouro não é simbólica. É um golpe geopolítico. O que começou como tarifa sobre aço e alumínio se transformou em uma ameaça concreta. Não confiamos mais no seu campo de jogos, o dólar. Quando jatos carregados de ouro começam a cruzar o Atlântico, não é apenas ouro. É uma mensagem de que a era do santuário financeiro inabalável dos Estados Unidos pode estar desmoronando sob a supervisão de Trump. Aprofundando em nossa análise, voltamos a Berlim, onde a tempestade do ouro ganha força. A Alemanha possui 3.352 toneladas de ouro, com cerca de 1.120 toneladas armazenadas no Federal Reserve de Nova York desde a Guerra Fria. É um cofre cheio de tensão geopolítica. O legislador da CDU Markus Ferber alertou que a imprevisibilidade de Trump poderia comprometer o ouro da Alemanha nos Estados Unidos, enquanto a Federação de Contribuintes instou a repatriação imediata, chamando-o de nosso dinheiro. Deve ser trazido de volta. A questão esquentou devido às táticas comerciais de Trump nesta primavera, quando ele impôs tarifas sobre o aço e o alumínio da União Europeia, citando segurança nacional. Essa medida disparou o alarme na Europa, que viu isso como um golpe econômico que poderia ir além das tarifas. A preocupação era que o aço e o alumínio fossem apenas o começo, e que o ouro também pudesse ser usado como arma.
Friedrich Merz, secretário-geral da CDU, antes o moderado pró-Estados Unidos que apoiava a independência do Federal Reserve, agora se vê em uma encruzilhada. Um coro crescente do centro-direita da CDU questiona a sabedoria de deixar o ouro em Manhattan. Para eles, a confiança na neutralidade financeira de Washington está se desfazendo rapidamente. Qualquer movimento do ouro da Alemanha enviaria ondas de choque pelos mercados globais, minando a confiança no papel do dólar no centro das finanças. De repente, não se trata apenas de ouro, mas de quem controla as garantias globais. Isso ocorre em um momento em que a Europa já lida com gastos de defesa, debate sobre o euro digital e a crescente influência financeira da China. Essa narrativa marca uma mudança dramática. A Alemanha não está apenas falando, está sinalizando uma possível rachadura na aliança econômica baseada na OTAN. E isso significa que dinheiro e poder sérios podem estar em movimento. Agora vamos a Roma, onde o cabo de guerra pelo ouro tem um toque crucial. A Itália armazena aproximadamente 43% de suas reservas de ouro em Nova York, cerca de 700 toneladas no Federal Reserve. Antes de assumir o poder, o partido da primeira-ministra Giorgia Meloni prometeu repatriar essas barras. Hoje, Meloni age com cautela, priorizando o crescimento impulsionado por exportações e um superávit comercial de 40 bilhões de euros com os Estados Unidos. O silêncio público de Meloni sobre a repatriação traz sua cautela. Enquanto críticos argumentam que a soberania financeira da Itália exige controle físico, Meloni prioriza negociações tarifárias favoráveis sobre alumínio e aço. Seu ato de equilíbrio é preciso: defender as promessas de campanha, mas evitar despertar um gigante econômico adormecido. Divergindo da pressão vocal da Alemanha, sua abordagem é negociar primeiro. A repatriação pode vir depois. As reservas de ouro da Itália são ativos estratégicos, uma forma de alavancagem monetária silenciosa. Uma repatriação ousada sinalizaria a diminuição da confiança da Europa no escudo econômico dos Estados Unidos. Isso também pressionaria o Federal Reserve e o status do dólar como a moeda de reserva global definitiva. Tal movimento poderia desencadear ondulações nas taxas de juros em mercados globais e provocar uma remarcação dos títulos da eurozona. As negociações comerciais entre Estados Unidos e Itália se tornam um campo de batalha para mais do que aço e alumínio. O ouro agora é a arma silenciosa. Enquanto Meloni negocia com Trump, a Europa observa. Esse confronto mistura geopolítica, economia e mensagens estratégicas. O próximo movimento da Itália pode definir a postura financeira da Europa por anos. A Bélgica possui 227 toneladas de ouro, com cerca de 2/3 armazenados em Nova York, Londres e Ottawa. Legisladores belgas instaram o Banco Nacional a trazer as barras para casa. A Holanda já mostrou o caminho, transportando 122,5 toneladas do Federal Reserve de Nova York em 2014, reduzindo sua exposição aos Estados Unidos de 51% para 31%. Viena seguiu um ano depois, movendo metade de sua reserva de Londres para os Alpes austríacos. Um estudo do Banco Central Europeu, BCE, de 11 de junho de 2025 mostra que o ouro agora equivale a 20% do total das reservas globais, superando os 16% do euro e se aproximando da fatia cada vez menor de 58% do dólar. Os bancos centrais possuem aproximadamente 37 mil toneladas de ouro, cerca de 17% de todo o ouro já extraído. Se 5 detentores de médio porte, Bélgica, Áustria, Holanda, Polônia e Suíça, seguirem o exemplo da Alemanha e moverem mais 1.000 toneladas de ouro, o ouro poderá exceder 25% das reservas globais até 2028. Essa mudança, por si só, poderia reduzir a demanda anual por novos títulos do Tesouro dos Estados Unidos em até 150 bilhões de dólares. Isso é um voto de desconfiança estrutural pago em ouro, não em palavras. Os mercados já sentem o tremor. Uma oscilação de 1 ponto percentual de títulos para ouro poderia levar o rendimento do Tesouro de 10 anos em mais 5 pontos base. Esse aumento viria além do impacto que a Alemanha e a Itália já desencadearam. Especialistas em hipotecas dizem que isso acrescentaria aproximadamente 0,08 pontos percentuais a uma hipoteca fixa de 30 anos, elevando as taxas para perto de 7%. As ondas de choque atingem diretamente a estrutura das finanças globais. Um relatório do Financial Times de 26 de junho de 2025 revelou que Berlim e Roma pretendem retirar suas reservas combinadas de ouro dos cofres do Federal Reserve de Nova York. Esse ouro aparece nos livros do Federal Reserve como passivos de ouro mantidos em custódia. Se for retirado, a garantia que os bancos centrais estrangeiros oferecem no mercado de recompra diminui, o que significa menos papel de alta qualidade, o combustível que mantém as taxas de financiamento overnight atreladas à política. Evidências de estresse já estão registradas.
A Reuters relata que o valor dos títulos do Tesouro e outros valores mobiliários mantidos no Federal Reserve de Nova York para bancos centrais estrangeiros caiu 90 bilhões de dólares desde março, incluindo uma queda de 17,1 bilhões de dólares em uma única semana, a maior desde janeiro. Os negociantes culpam a discussão sobre o ouro na Europa e a blitz tarifária de Trump pela saída. Com menos garantia, os spreads de recompra aumentam. Em 24 de junho de 2025, a chefe de mercados do Federal Reserve de Nova York, Lori Logan, alertou sobre uma volatilidade intradiária incomum nos custos de financiamento garantidos, prometendo aumentar o poder de fogo de recompra sempre que a profundidade do mercado se deteriorar. Em termos simples, o Federal Reserve já está se preparando para escassez. Estrategistas do Bank of America dizem que cada 20 bilhões de dólares de lacuna em garantias de primeira linha elevam a taxa de recompra geral overnight em cerca de 3 pontos base. Uma retirada tão massiva elevaria a taxa overnight em aproximadamente 35 pontos base, puxando o financiamento de curto prazo acima da meta superior do Federal Reserve. Isso sublinha uma verdade brutal: o dinheiro é abundante apenas enquanto há confiança. Se os aliados pararem de confiar nos Estados Unidos com seus tesouros, eles acumularão garantias em casa, o que sufocaria as artérias de recompra de Wall Street e deixaria o Federal Reserve imprimindo dólares contra uma pilha cada vez menor de ativos intocáveis. A confiança é o que sustentou décadas. E confiança é exatamente o que uma frota de jatos de carga da OTAN carregados com ouro europeu arrancaria do porão do Federal Reserve. Novas tarifas costumavam ser dramas de primeira página. Agora o drama aparece no indicador do mercado de títulos, minuto a minuto. Em 24 de junho de 2025, o Tesouro de 10 anos teve uma média de 4,43%, subindo 5 pontos base desde maio e ainda escalando. Operadores dizem que Berlim e Roma já testaram as águas, reduzindo silenciosamente 4 bilhões de dólares em títulos do Tesouro de longo prazo durante a primeira semana de junho para avaliar a profundidade do mercado. A reação foi imediata. Os spreads bid-ask no Tesouro de 10 anos aumentaram, sinalizando uma venda maior. Porque alguns bilhões importam. Os rendimentos dos Estados Unidos estão em uma faca de dois gumes. Investidores japoneses despejaram 17,5 bilhões de dólares em títulos de longo prazo na semana encerrada em 4 de abril, e o rendimento de 10 anos saltou 6 pontos base na mesma manhã. Um salto de 50 pontos base na semana, o maior desde 2001. Uma venda em bloco de cerca de 18 bilhões de dólares pela Alemanha e Itália adicionaria outros 5 a 6 pontos base ao referencial. Essa alta, embora pareça pequena, se traduz em custos maiores para o cidadão comum. Cada salto de 5 pontos base no Tesouro de 10 anos adiciona 9 pontos base a uma hipoteca fixa de 30 anos, elevando o empréstimo médio para 6,9%. Empréstimos de carro seguem a mesma curva, aumentando cerca de 12 dólares por mês em um financiamento de 5 anos. Títulos de infraestrutura também sentem a pressão, com cidades pagando milhões a mais em juros. As apostas se estendem muito além das telas de negociação de Frankfurt. Um despejo coordenado da Europa não apenas prejudicaria a matemática do Tesouro, mas se espalharia por cada lar, local de trabalho e hipoteca nos Estados Unidos. É assim que uma disputa por ouro a 3.900 metros de distância se transforma em aluguel mais alto em casa, e porque os jogos tarifários de Washington agora parecem um roteiro de terror para o mercado de títulos. Confiança, não ouro, âncora uma moeda. No entanto, a confiança no dólar dos Estados Unidos está diminuindo rapidamente, e os dados provam isso. Em 26 de junho de 2025, uma pesquisa com 75 gestores de reservas revelou que 70% evitam comprar dólares por causa da política dos Estados Unidos, uma fatia que mais do que dobrou em um ano. 2 semanas antes, um relatório do BCE mostrou que o ouro já havia ultrapassado o euro como o segundo maior ativo de reserva do mundo. O ouro recuperou um papel central nas reservas oficiais. A direção é clara. Uma pesquisa do World Gold Council de 17 de junho de 2025 relata que 76% dos bancos centrais pretendem aumentar suas reservas de ouro nos próximos 5 anos, e quase 3/4 desses bancos também planejam cortar suas posses de dólar. A compra de bancos centrais já excedeu 1.000 toneladas por ano por 3 anos consecutivos, um ritmo não visto desde o colapso de Bretton Woods. Se essa compra continuar, o ouro poderá se aproximar de 25% da participação nas reservas globais até 2030. Cada ponto percentual que se desloca dos títulos do Tesouro equivale a aproximadamente 100 bilhões de dólares de demanda desaparecendo do mercado de títulos dos Estados Unidos. Retire até 5 pontos, e Washington deve convencer novos compradores a aceitar $500 bilhão em papel, ou ver os rendimentos subirem. Rendimentos mais altos alimentam diretamente a conta de serviço da dívida dos Estados Unidos.
Com a carga de dívida atual de 34 trilhões de dólares, cada aumento de 25 pontos base na taxa neutra custa ao Tesouro aproximadamente 85 bilhões de dólares por ano. Esse é dinheiro que não pode ir para rodovias, escolas ou o Pentágono. Nada disso depende de uma sanção inimiga ou de um colapso do mercado. Depende de aliados votando silenciosamente com paletes de barras de ouro, jatos roncando sobre o Atlântico porque a confiança diminuiu. O dólar não implode da noite para o dia. Em vez disso, ele perde um pouco de terreno cada vez que um banco central troca títulos de papel por metal. O processo parece tedioso em uma planilha, mas seu desfecho é dramático. O Federal Reserve teria que imprimir mais dólares contra menos ativos intocáveis. Os formuladores de políticas dos Estados Unidos descobririam que a alavancagem construída sobre a Fed desaparece no momento em que essa Fed desaparece. Esse, mais do que qualquer manchete de tarifa, é o verdadeiro terremoto que abala Washington neste verão. E os tremores secundários estão apenas começando. O cofre mais seguro do mundo acaba de receber um alerta vermelho. A Alemanha e a Itália estão alinhando aviões de transporte. E cada palete de ouro que eles levam para casa perfura outra vez a barreira financeira dos Estados Unidos. Mostramos a você a reação em cadeia. Tarifas crescentes, confiança em queda, mercados de recompra ofegando por garantias, taxas de hipoteca flertando com 7% e um dólar que de repente parece menos intocável. Se mais bancos centrais copiarem Berlim e Roma, o Federal Reserve poderá perder o controle sobre os custos de empréstimos. A dívida de 34 trilhões de dólares de Washington cresceria ainda mais, e a população pagaria o preço em casas, carros e estradas mais caros. Contudo, o choque mais profundo é psicológico. Aliados estão sinalizando que não aceitam mais dívidas quando o metal real é uma opção. Em um sistema construído na fé, essa perda de fé é a sanção máxima. Então, aqui está o suspense. Os Estados Unidos vão mudar, reduzir a guerra tarifária, reconstruir a credibilidade, talvez até apertar o próprio cinto fiscal? Ou vão dobrar a aposta, desafiando o mundo a encontrar uma alternativa? Porque uma vez que o ouro sai de Nova York, não é apenas ouro em movimento. É o equilíbrio do poder monetário taxando a pista. O que você acha que se move primeiro? O plano de ação da Casa Branca ou o mapa do dinheiro global? Deixe sua resposta abaixo e inscreva-se. Fique ligado, pois o próximo voo pode decidir quem escreverá as regras de amanhã. Para continuar atualizado, veja o vídeo a seguir, tenho certeza que será perfeito para você.